Bora lá, pessoal. Espero que vocês acompanhem com a apostila. Será importante, principalmente alguns exercícios que eu vou citar da apostila, para vocês irem treinando, tá? Então, página 413. Tá aí o tema álgebra. E aí tem uma breve história da álgebra para vocês. Eu trouxe aqui uma versão também da história, né, um pouco mais completa do que tem aí na apostila de vocês. Bom, o que seria interessante saber da história da álgebra, né? Aquilo que muitas pessoas comentam, fala assim, quem foi que inventou de misturar letra com número? Quem foi que inventou? Para que misturar letra com número? Bom, então nós estamos falando aí por volta do ano de 400 já depois de Cristo. O estudioso de Alexandrina, né, que é o Diofante de Alexandrina, começou a engatinhar no estudo da álgebra. Por quê? Porque ele utilizava símbolos para facilitar a escrita e os cálculos matemáticos. Esses símbolos criados por Diofante, com que as expressões até então eram escritas totalmente com palavras, né? Então, a soma do quadrado de um número mais 3 vezes este número resulta em 9. Qual é o número? Certo? Está só na linguagem materna, que no nosso caso é a língua portuguesa. E aí o que ele falou assim? Falou, não, vou fazer a abreviação. Então, por exemplo, né, se ele... Claro que não, né? O alfabeto era diferente, mas se ele chamou este número desconhecido de x, ele transformou a linguagem materna em linguagem matemática com alguns símbolos. Mas até então, isso aí estava engatinhando e ele começou com abreviações. Então veja, a palavra que está escrita aqui é para facilitar, não para dificultar, não tornar a matemática algo inacessível, é para facilitar. Então o objetivo nunca foi dificultar a vida de ninguém. Bom, aí por volta de 800, né, depois de Cristo, lá em Bagdá, se criou um centro universitário, um centro de ensino, digamos assim. Esse centro de ensino foi criado, olha como as coisas são muito interessantes, pelo filho do califa, aquele do livro Mil e Uma Noites. Olha como as coisas, né, convergem. Pode ser que vocês não tenham lido o livro, né, mas vocês já com certeza já ouviram falar. Então, foi o filho dele que fez esse centro de ensino. E aí o que ele fez? Eu quero os mais brilhantes sábios muçulmanos que existem. E entre eles estava o Mohammed ibn Musa al-Qasimi, quase isso aí, que virou um dos ícones da matemática. Né? Os livros dele são obras-primas da matemática. Mas, né, a gente sabe que ele não é tão divulgado, ele não é um nome tão conhecido como Isaac Newton, né, como Albert Einstein, mas é um dos grandes gênios da matemática que a humanidade produziu. E aí ele escreveu um livro, e o livro dele, chamado Al-Jabr. Al-Jabr. Ó a palavra. Parece álgebra. Al-Jabr. Não sei como pronuncia em muçulmano, mas é perto do que a gente pronuncia na língua portuguesa de álgebra. Né? Que significa restauração. Restauração. E refere à mudança de termos de um lado para o outro em uma equação. Que a gente vai fazer isso. Para resolver uma equação, a gente tem que ficar transitando os termos de um membro para o outro da equação. Quem é que diferencia um membro do outro? O sinal de igual que está no meio, certo?
Tem um membro da esquerda e tem um membro da direita. Então, este movimento que ele registrou neste livro tinha esta expressão. E daí o termo álgebra se originou do título desse livro. Meu, fala a verdade. Fala a verdade. Se não é interessante. Então, esse muçulmano deu a sua contribuição, mas não conseguiu expressar as equações totalmente em símbolo. A contribuição dele é essa. O termo que ele criou ganhou o nome do que nós estudamos hoje, que é a álgebra. Essa foi a contribuição dele, lá em 800. 700 anos depois, lá por volta de 1500 e pedrinha, estava acontecendo lá a Guerra Franco-Espanhola, que nos registros datam de oficiais, né? Oficiais. Datam de 1603 a 1670 e pedradinha. Mas os conflitos já eram antes, já tinha começado antes lá, por volta de 1500. A gente não precisa saber a data exata, 1512, não tem necessidade disso. E aí, o que a França e a Espanha faziam? Elas criaram códigos nas suas mensagens para que tanto os espanhóis como os franceses se capturassem essas mensagens. Óbvio, vocês sabem disso, né? Não tinha esses meios de comunicação que nós temos hoje. O cara, né, um rei, um general, escrevia lá um recadinho, colocava na mão do mensageiro, o malandro pega o cavalo, cai no mundo, leva essa mensagem lá. A comunicação é tudo para vencer a guerra. E aí o que acontecia? Eles ficavam tentando capturar esses mensageiros para saber os planos, certo? E aí eles criavam códigos para poder diminuir, né, esses planos. Só que quando os espanhóis eram capturados, eles tinham a mensagem decodificada. E quando eles capturavam os franceses, eles não conseguiam decodificar. Tudo isso, né, graças a esse aqui, ó, François Viet, certo? E uma das frases que a gente vê até hoje, né, circulando por aí, é que eles falavam assim, os espanhóis falavam assim: os franceses têm um pacto com o diabo. Porque, meu, como é que esses caras conseguem decifrar os nossos códigos todos e a gente não consegue decifrar os códigos deles? Aí todo mundo fala, não, isso é obra de matemático. Olha como é interessante a gente conhecer. Pois, meus amigos, o tal demônio, né, que os franceses, que os espanhóis tinham medo, era um advogado. Já era um advogado brilhante, renomado, já bem conhecido na sociedade francesa, que ele era apaixonado por álgebra. Ele estudava álgebra por conta própria, ele não era matemático. E ele era capaz de decifrar os códigos secretos das mensagens espanholas com uma facilidade fora do normal, né? E aí, esse advogado francês faleceu em 1603 e entrou para a história como o principal responsável pela introdução dos símbolos no mundo da matemática. Ou seja, aquela pergunta: quem teve a ideia de colocar número com letra para fazer conta e fazer 3A mais 5B, 4XC? Para que misturar número com letra? Quem inventou isso? François Viet, tal nome do cidadão, que desde aquela época os espanhóis já falavam que tinham um pacto com o diabo. E aí ele, claro que teve outros matemáticos que foram contribuindo. Depois veio René Descartes,
que aí esse aí deu uma alavancada na matemática, né, na álgebra, na geometria, plano cartesiano. Cartesiano vem, né, em homenagem ao nome dele. Lá, claro que tiveram outros, mas ele é considerado e conhecido como o pai da álgebra. Então, quando perguntarem para vocês quem teve a ideia, falem que foi um francês que não era matemático, era advogado, François Viet. Beleza? Bom, parte da história a gente já, né, já chamou a atenção. Agora a gente vai para a parte do conteúdo, certo? Então, na parte do conteúdo, primeira coisa, expressão algébrica é uma coisa, equação é outra, tá? Primeira coisa, nós vamos iniciar com expressões algébricas, não equações. Vamos chegar na equação. Capítulo 30, o 31, a gente já vai começar a resolver a equação, certo? Esse capítulo nós vamos falar de expressão algébrica. Vocês estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? A expressão algébrica é como uma expressão numérica. Não tem um sinal de igual. Não tem nada que você vá descobrir. Não tem uma incógnita que você precisa encontrar. Já uma equação, ela tem um sinal de igual. Ela equivale a uma balança. Tudo que está de um lado tem igual ao outro, certo? E por isso que tem aquele sinal de igual ali daquele lado. Então, beleza? É isso. As expressões algébricas, elas são divididas em monômios. Não precisa ficar decorando esses termos agora. Monômio. Ah, o que é monômio? Monômio é um termo algébrico. É um termo algébrico. O que é um termo algébrico? Termo algébrico é um número, uma letra ou o produto de um número por uma letra. Veja só aqui, ó, x. Dentro da expressão, ele é uma variável. É uma letra que está representando algo, vocês já sabem disso. A gente já fez exercício. Pode ser cadeira, pode ser número de coelhos, pode ser bolinhas. Está representando algo, certo? É uma variável. Então, ele é um termo algébrico. Esse 4x é como se fosse 4 vezes o x, esse termo x. Se esse x aqui for número de cadeiras, é 4 vezes o número de cadeiras. Então, ele também é um termo algébrico, certo? Ele também, porque é produto, é vezes. Aí tem menos 2 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado é 4, é o número 4. Também é um termo algébrico, certo? Então, um número, uma letra sozinha, ou o produto de um número por uma letra é um termo algébrico, certo? E aí nós temos os coeficientes, vai ficar mais claro no outro slide. Nós temos os coeficientes, os operadores, que são as operações matemáticas, tudo do mesmo jeito, certo? Se vocês viram ali, vocês estão acompanhando aí, isso aí está na página 416, onde ele explica, tá aí, expressões algébricas. Ele explica tudo aí direitinho. Agora vai ficar mais claro. Aqui já começa a ficar um pouco mais técnico, certo? Então, veja só. Todo termo algébrico, olha, reparem, não é isso, tudo isso aqui é um termo algébrico? Não, isso é uma expressão algébrica. Termo algébrico, ele é um sozinho, isso aqui é um termo algébrico, um carinha, vários, né, expressões algébricas. Cada carinha desse, ele tem o seu coeficiente. O que é coeficiente? É o número. É o número. Coeficiente é o número. A letra é a parte literal. Bem fácil de, né, fazer a correspondência. Parte literal é a letra. E o expoente, ele vai virar o nosso grau, certo? Aqui está escrito grado, porque é uma imagem, não está em português aí, totalmente, certo? É nosso grau. Então, todo termo algébrico tem coeficiente, que é o número.
A letra é a parte literal e o expoente é o grau, certo? Então, nós temos aqui, ó, menos 36x² y ao cubo z à quarta, certo? Então, o que, que nós temos aqui, ó? Coeficiente menos 36. Parte literal, x, y, z, né? Ao quadrado, ao cubo e à quarta. E o grau dele está lá. O grau a gente nem vai mexer agora. A gente só vai usar para poder reconhecer as expressões semelhantes, tá? Não se preocupem com o grau por enquanto. E aí na página 417, depois da explicação, a gente tem um exercício e eu peguei o 2 porque ele é mais completão. Certo? Peguei o 2 aí da página 417. Então ele diz o seguinte: nós temos essa expressão algébrica. Aí ele pergunta na letra A: quantos termos esta expressão algébrica possui? Provavelmente vocês já viram a resposta aqui, possui 5. É só com... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Quantos termos essa expressão algébrica possui? A expressão possui 5 termos. Qual é o coeficiente do segundo termo? Lembra coeficiente? Coeficiente é o número, inclusive o seu sinal. Coeficiente, ó, o segundo termo é esse. Coeficiente é o menos 3. Recorta aqui, ó, é o menos 3. É o menos 3. É só o número que acompanha a parte literal. A parte literal do terceiro termo é a B. Terceiro termo. Qual é a parte literal do terceiro termo? A, B. A parte literal do terceiro termo é a B. A, B. O 5 é o coeficiente. Essa expressão não possui termo independente. É a resposta dessa pergunta aqui, ó. Essa expressão possui termo independente? O que é um termo independente? É um número sozinho, sem parte literal. É um número sozinho. Simples. Então, se aí no meio dela aí tivesse aí, ó, mais 10, mais 5AB, o 10, se não tiver nenhuma parte literal, ele seria um termo independente, tá? Essa aqui tem algum número que está sem letra? Não. Então, ela não possui termo independente. Bom, e aqui tem uns exemplos resolvidos aí, certo? Vários, para vocês treinarem. Treina, copia no caderno, tenta resolver, olha lá, confere, faz no caderno, confere, tá? Para vocês treinarem. Só identificar o coeficiente e a parte literal. Bom, aqui nós já estamos na página 418. Na página 418, nós vamos encontrar o valor numérico. Tranquilo. Nós vamos encontrar o valor numérico de uma expressão. É quando a gente tem um valor para substituir na parte literal. É só isso. Então, ó, a expressão é 2x mais 3a. Então, eu quero descobrir o valor quando o x for 5 e o a for 4. Tira o x, coloca 5 no lugar. Tira o a, coloca 4 no lugar. Ordem das operações, né? Claro, tem que multiplicar primeiro, depois somar. Chegou no valor numérico. Fiz o A, fiz o B, montei o C para vocês terminarem aí no caderno. Tem fração. Se tem fração, tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Para não esquecer. Vocês esquecem porque ficam muito tempo sem usar. Tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima, aplica a regra de sinal aí e chega na expressão, a gente vai conferir na hora da live, certo? A última parte deste capítulo é a propriedade distributiva da multiplicação. Bom, a propriedade distributiva, ela entra muito nestes exercícios de álgebra que envolve cálculo de área e de perímetro. Então, eu tenho duas figuras aqui, ó, figura 1 e figura 2. A figura 1 nós estamos vendo que é um quadrado, certo? De lado x. Então, ele pergunta assim, qual é a área da figura 1? Qual é a expressão da área da figura 1? Área é lado vezes lado. Um lado mede x, o outro x vezes x, x ao quadrado.
é a área da figura 1. E o perímetro da figura 1? Bom, perímetro é a soma de todos os lados, x mais x mais x mais x, certo? X mais x mais x mais x vai dar 4x. Então, perímetro, 4x. A figura 2... Deixa eu pegar uma água, minha garganta tá seca. A figura 2 é um retângulo. Área, comprimento vezes largura. Comprimento y, largura x. A área vai ficar xy. Perímetro, x mais y mais x mais y. Veja, eu juntei os semelhantes. Quem é semelhante? X com x. Um x daqui com um x daqui, 2x. Um y daqui com um y daqui, 2y. Certo? Então, esse exercício que está aqui, ó, eu vou explicar aqui, falando, porque ele está lá na parte do desafio para vocês resolverem colocar no formulário, certo? Vai perguntar a mesma coisa, qual que é a área e qual que é o perímetro dos dois. Vamos ver se vocês entenderam. Ó, área do A, área, lado vezes lado. Quando eu multiplicar 2k por 2k, eu tenho que fazer assim, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, e k vezes k vai dar k ao quadrado. Tem que multiplicar os dois. Então, vai ficar, a área vai ficar 4k ao quadrado. E o perímetro? 2k mais 2k mais 2k mais 2k. Então, 2k, 4k, 6k, 8k. É assim, certo? Tá, e a área da letra B? Área da letra B, veja bem. 3 vezes 6, número vezes número, eu posso multiplicar. 3 vezes 6 vai dar 18. E x vezes y, eles não são semelhantes, igual k e k, que deu k ao quadrado. Vai ficar 18xy, ou yx, a ordem não importa, tá? 18xy. E na hora de fazer o perímetro, vai ficar 3x mais 6y mais 3x mais 6y. Eu vou juntar só os semelhantes. 3x com 3x vai dar 6x. E 6y com 6y vai dar 12y. Certo? Então, é assim. É tranquilo. Tem que prestar um pouquinho de atenção aí, ter um pouquinho de cuidado, mas é tranquilo. Bom, aqui também é a hora de praticar no caderno, certo? Na hora de praticar no caderno aí, vocês vão fazer no caderno. Do jeito que é assim, ó, reduz os termos semelhantes. Reduzir o termo semelhante está na página 419 também, lá em cima. O que são termos semelhantes? São termos que têm a mesma parte literal. Não importa o coeficiente, tem que ter a mesma parte literal, igual a gente acabou de fazer. A parte literal tem que ser igualzinha, igualzinha. Aí a gente junta e reduz. Então, por exemplo, ó, 3A. Tem outro que tem A aqui? Ah, tem um 4A. Então, 3A mais 4A vai virar 7A. Coloca ele aqui do lado, tá vendo? De dois termos virou um. Por isso que chama reduzir ao termos semelhantes. Ó, menos 4B. Tem algum B aí? Ah, tem outro B aqui, ó. Então, menos 4B com mais 4B, menos 4B com mais 3B, olha a regra de sinal. Eu devo 4 menos 4B. Eu tenho 3B, eu vou ficar devendo 1, vai dar menos B, coloco menos B lá. Ó, tem C aqui e tem C aqui, ó. Eu tenho um C aqui, ó, certo? Não tem nada na frente, o coeficiente é o número 1. Não pode ser 0, porque senão ele ia anular. 1. Então, um C aqui, ó, um C aqui, menos 2C aqui, bom, se eu tenho 1 e gastei 2, fiquei devendo um C, então vai dar menos C. Menos C. E número com número são semelhantes, ó. Eu tenho 3 aqui, ó, 3, número 3. Com o número 2, eu posso juntar também, que vai dar 5. Viu? Juntei A com A, B com B, C com C, número com número, certo? O número seria o termo independente. Termo independente, não tem letra junto com ele. Certo? É para fazer isso em todos. Em todos. Professor, xy ao quadrado é a mesma coisa que x quadrado y?
Não, tem que ser exatamente igual. Não é porque é x, y, mas o grau é diferente. Aqui é x, y ao quadrado. Aqui é x quadrado y. Eles não são semelhantes. Você não pode juntar. Esse daqui, você vai poder juntar com esse daqui. Olha aqui. Ah, esses são iguais. Então, se eu tenho 4 aqui e um daqui, vai dar 5xy ao quadrado. Esse com esse eu posso. Ah, então esse aqui com esse aqui eu posso. Pode, porque aqui é x quadrado y, aqui também é x quadrado y, certo? Só que aqui, ó, deve 1 menos, né, 1x quadrado y. Aqui eu tenho 3. Bom, se eu devia 1 e paguei 3, fiquei com 2x quadrado y, certo? E aí tem um termo independente, que é o número. Aqui, ó, tenho 2, 2 menos 5 vai dar menos 3, tá? É para fazer isso com todos. Vocês vão conseguir. Tranquilo. Consulta a apostila também. Olha lá aquele exercício que eu falei para vocês, para fazer no caderno também, tá? Já expliquei, um vídeo vai ficar maior do que normalmente ele já vai ficar. E o último exercício, que é o do formulário, só esse no formulário, os outros é para o caderno. Vai fazendo no caderno, tem que treinar, gente. Não dá para aprender álgebra com preguiça. Depois não adianta ficar falando, a professor é muito difícil, não entendi. Você pode falar isso, desde que você fizer o que eu pedi. Copie o exercício, faça o exercício, junte os termos semelhantes, tenha capricho, tenha atenção, que eu sei que vocês vão aprender. Porque álgebra, vou falar de novo, é um sistema de raciocínio. Se não pensar, se tiver preguiça de pensar e de fazer as coisas, não vai aprender mesmo. Não vai aprender, né? Então, esse aqui é o do formulário, tá? Para reduzir os termos semelhantes, colocar lá. E aqui, ó, vai seguindo certinho as minhas orientações aqui, ó, tá? Na apostila. Isso é para depois, para mais tarde, para amanhã, para depois de amanhã. Vocês vão ter tempo, tá? Vai fazendo esses exercícios aqui que eu selecionei da apostila, não precisa fazer todos. Esses são os que eu selecionei. Agora, os de casa, meu Deus, é do 1 ao 16. Mesmo, professor, você errou. Não, é do 1 ao 16. No caderno, que é para treinar. A álgebra precisa de treino. Tem 17 exercícios na apostila, na lição de casa. Eu estou passando 16. Estou sendo bonzinho ainda. Tirei um, para não reclamar. Certo? Beleza? Bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês façam, né, os exercícios aí que eu recomendei. E na live a gente tira dúvida e faz os da apostila, que forem um pouquinho mais difícil. Beleza? Aquele abraço. Valeu.